Bom dia. Esse é mais um Santos de Pauta aqui, direto do nosso estúdio na Avenida Washington, Luiz 148, conjunto 41 em Santos. A gente primeiro gostaria de agradecer esses 17 minutos de atraso. Claro, muito obrigado, Claro, que derrubou a conexão mais uma vez. E a gente está refém dessas companhias de internet aqui no Brasil. A internet aqui no Brasil é uma graça. Pessoal, como a gente sempre pede, vamos lá nas nossas redes, YouTube, Facebook, Instagram, para dar aquela curtidinha, em especial lá no YouTube, que é onde a gente vem tentando fazer um trabalho maior, tá bom? A gente pede que vocês deem aquela curtidinha, nos sigam principalmente lá no YouTube, tá bom? Vamos tentar reconectar com o YouTube. O YouTube não voltou, é óbvio, né? Muito obrigado, YouTube também. Mas a gente continua no Facebook. Qualquer coisa a gente depois republica essa live. É live, né? Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o Marcelo Faria. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando através das redes sociais. A satisfação está aqui mais uma vez, né? É sempre uma alegria quando você me convida aqui. Me convida mais aí, pô. Vai sentar. Exatamente. A gente começou devagarinho, né? Isso. Porque meu xará, né? Meu xará, Sim, sim. Mas, vamos lá. Marcelo, 100 dias de governo Lula. Já fez agora recentemente. Só eu sou louco ou você nos acompanha na loucura? Qual a sua visão do que vai acontecer nesses últimos 100 dias? Olha, Alexandre, o mundo real está aí para explicar, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte: você tem duas opções, ou viver no mundo da fantasia, da mentira, ou no mundo real. E o mundo real, ele é implacável. Já dizia aí o Emílio Surita, a bigorna da realidade, ela é incontestável. Então nós vemos isso nos números da economia, né? no desaceleramento da geração de empregos. Você vê também empresas em sérias dificuldades, o mercado apreensivo. Quem está falando isso, Alexandre, é justamente aqueles que fizeram o L. Hermínio Fraga, né? O Meirelles. Quem mais? Agora também tem alguns artistas aí, né? Luciano Huck. Eu vi o Fábio Porchat ontem fazendo crítica, falando cala a boca, Lula. Então, a realidade está aí, esses 100 dias que é sem governo, sem economia, sem plano de governo, Alexandre. 100 dias e não tem plano de governo. Cala a boca, Lula ultimamente anda mais para Dilma ou mais para máquina? Olha, ele é uma junção dos dois, uma junção piorada dessa mistura. Então, o resumo dos 100 dias é só você olhar para a realidade. Você pode maquiar, você pode querer fazer uma defesa ideológica, mas a realidade vai chegar. Pessoas que perderam o benefício do Bolsa Família, por exemplo, e não sabem explicar. Exatamente. Então, estava ruim, a pessoa fazer o Eric, agora está maravilhoso. Não, eu acho que a característica inicial desse governo, fora as pataquadas das falas que derrubaram o bolso de valor, acho que o que ele fez além disso foi renomear os programas, né? O Bolsa Exatamente. O Casa Verde e Amarela que voltou a ser Minha Casa Minha Vida, inclusive inaugurando casas que ele não pôs um tijolo e querendo os louros de todas essas conquistas, né? O próprio Bolsa Família, ele fez um favor, né, de acabar com o 13º do bolso e por aí em diante. Uma outra situação interessante, que é essa assim, um pouquinho mais recente dos últimos dias, né? No final de semana de Páscoa, essa viagem maluca do Lula lá para a China e depois para os Emirados Árabes. O bicho está louco, fez. Você se realinhar com países que não são exatamente países democráticos, você não pode chamar a China de país democrático, né? A Rússia também não é um país democrático. Houve uma tentativa de democracia lá atrás, com a derrubada do Lula, aquela coisa toda. E a gente viu que depois
depois que o Putin assumiu, né, foi nos anos 90, né, ele passou, nós tivemos uns 4, 5 presidentes aí, o Putin está lá. Exato. Então, Alexandre, E a você... visão deturpada dele em relação à guerra Rússia-Ucrânia. Não, né? totalmente... A Ucrânia é a vítima, né? É a agredida na situação. Totalmente equivocado. E você vê, você falou bem... Ah, Marcel, o que, que você defende em relação à relação internacional, à economia global? Eu digo o seguinte, nós podemos fazer comércio com o mundo todo, mas qual que é o tipo de comércio? Como você faz, por exemplo, numa padaria, que o seu cliente chega lá para comprar pão, você não pergunta para que ele torce, quem que ele vai votar, você pega o dinheiro e fornece a mercadoria. Essa é uma relação que você pode ter com o mundo todo, relação comercial simples. O problema é o seguinte, esses países que você citou, eles não dão ponto sem nó. Eles não fazem certos tipos de negócio, né, quando é mais incisivo, e anunciou 50 bilhões, sem você vender parte da soberania do teu país. Não existe isso, Alexandre. Olha a guerra lá que está iminente em Taiwan. A China quer o domínio total daquele território. Não quer comercializar com Taiwan, quer o domínio total. E aproveitou agora essa guerra aí, Rússia e Ucrânia, posicionamento de Taiwan a respeito disso, para querer retalhar aquele país. Então, esse é o grande problema. Então, quando você, por exemplo, propõe um acordo, né, bilionário com a China, você pode ter certeza que alguma coisa da nossa soberania nós cedemos. Vamos lembrar que recentemente foi aprovado no Congresso uma lei em que pode-se vender 25% das terras, né, nos municípios a países estrangeiros. Esse é um exemplo de você ceder com relação à questão de soberania. Eu acho isso perigoso. É perigoso quando você pega, por exemplo, áreas estratégicas. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Produção de energia elétrica. Você pega e entrega o comando para um outro país. Isso pode virar depois um boicote. Isso pode virar moeda de boicote para conquistar coisas que não serão benéficas a nós. Então, esse é o grande problema. Então, eu vejo com grande preocupação aquele amigo, aquela pessoa, aquele jovem que é drogado, e aí você olha o tipo de amizade que anda com ele. É a mesma coisa o Lula, que ele faz certos tipos de acordo com gente que realmente não defende a democracia. Não, sem dúvida, a coisa está muito louca. E a ideia dele, a solução dele para a paz é a Ucrânia pegar um pedaço do território, então tudo certo. Então, você vê que aí eu vou voltar, Alexandre, uma coisa que é interessante. Quando as pessoas falam, mas eu não vejo ideologia, esquerda e direita. Vou tentar aqui falar novamente. Quando nós dizemos que nós somos conservadores, é que nós somos um homem natural sem ideologia. Quando você vê um cara fazendo ativismo dentro do meio ambiente, isso é ideologia. Ele não nasce ativista no meio ambiente, ninguém nasce ativista de feminismo, ninguém nasce ativista de liberação das drogas. Isso são ideologias. E aí, quando você fala nessa questão, por exemplo, esse pessoal, a ideologia está neles. Então, as opiniões, as ideias que saem, por exemplo, do Lula, são ideias e posicionamentos ideológicos. Nunca que eles vão ser contra a Rússia. Porque o modelo de poder, o modelo ditatorial de governança é o mesmo deles. É o ideário comunista, né? É o ideário socialista. Então, eles não fogem à ideologia. Pelo contrário, quando regulação da mídia, né? O controle da sociedade, Estado grande nas costas do cidadão, isso é ideológico, por isso que eu brigo tanto com essa questão ideológica. Aí as pessoas falam, nossa, eu acho que depois você vai tocar nesse assunto, fulano foi contra a CPMI do 8 de janeiro, mas é óbvio, esse pessoal não tem compromisso nenhum com liberdade, tem ou com a sua ideologia, né, socialista ou comunista, ou com o fisiologismo. É o governo que está no poder, então é esse que eu me alinho. Isso tudo é ideologia. A gente já vai tocar no assunto CPI sim, né?
Mas, e a outra coisa também que impressionou nessa viagem, o super bonde do Lulão, né? 300 pessoas. E eu não identifiquei nenhum negro ali, viu? O pessoal não gosta de. Ou se tem, acho que está no 10%, 1% da delegação. Eu não identifiquei. E é isso. Olha o. Você tem? Vê aí. Eu vou dar uma olhada, realmente. É que é aquela coisa, a gente evita tocar alguns assuntos, Sim. porque. A gente sabe que a gente pode ser retalhado na rede, em qualquer lugar, cai a transmissão. Mas vale a pena conferir. Eu acho que eu apaguei, mas, cara, o negócio tá aqui, o monte do. Olha, eu, sinceramente, não tem não. Não tem não. Eu desconheço, não consigo ver aqui nenhum negro na foto. Bom, mas. É só um detalhe. Foi uma viagem não inclusiva. Né? Exatamente. Entendeu? Não inclusiva. Mas é uma coisa que realmente impressionou. 300 pessoas. Acho que foram 27 deputados. Exatamente. Né? Assim, né? É o viés ideológico. Ele não está nem aí com a responsabilidade fiscal. Já foi falado. Não, exatamente. Não, é o cara que está invadindo as propriedades. Por quê? Porque ideologicamente eles querem o fim realmente da propriedade privada. Olha a questão ideológica aí. Aí acusam a gente, não, você fala esse negócio de esquerda, meu amigo. A ideologia não está no que o cara fala. Por isso que tem cara aí que fala que é de direita, e aí entra lá, o pessoal não avalia as ações do camarada e elege o cara, depois fica surpreso. Aí tem também, eu vou falar o nome aqui, o prefeito aqui de Santos também. Ele não assinou. Meu, o cara é social-democrata, os caras não fogem dali. O cara mandou fechar comércio. O cara é a favor da imposição vacinal. Pô, zero surpresa para quem leva a sério essa questão ideológica. Da nossa parte, não deles. Quem leva a sério não comete esse tipo de coisa. E aí por isso que eu falo, Alexandre, é inadmissível, se as pessoas elas entenderem isso, a Baixada Santista votar maciçamente no Jair Bolsonaro, que carrega esses preceitos que eu acabei de citar, liberdade, diminuição do Estado, guardado devidas proporções de qualquer crítica, que você pode ter criticado, achado alguns posicionamentos dele ruim, só que o esboço, né, ideológico é contrário a essas coisas. Aí você pega os camaradas desses e você elege os caras que mandaram fechar comércio e tá tudo bem. O Bolsonaro falou de celular de inglês. Sim, exatamente. Tá bem longe de celular de inglês. Mas, até então ele conseguiu diminuir estádios, foi 40 e tantos mil caras que ele conseguiu diminuir o número de ministérios, sabe? Se teve corrupção, não foi nos moldes, sabe? Dizer que institucionalizado, como a gente tinha visto. Lógico, ele mesmo falava, corrupção é quase impossível você zerar, até porque tem uma hierarquia, tem outras subdivisões, outras chefias, não tem como você controlar tudo. Agora, você falou uma coisa interessante, né? O social-democrata, ex-prefeito de Santos, ele não assinou. Mas o ex-prefeito também de Praia Grande, Roberto Mourão, assinou e ontem, aos 45 do segundo tempo, lá perto. O que será que aconteceu? Tá. O que leva, né? Uma parte do eleitorado do Mourão é uma parte bolsonarista, é uma parte que acredita em determinados valores. Sim. Então, eu não vou dizer bolsonarista, porque o bolsonarismo é algo ficou algo até pejorativo. Sabe? Mas o Mourão sempre teve assim, uns posicionamentos mais conservadores, porém ele administrações que sim pensavam no social. Agora, aos 45 do segundo tempo, né? Porque hoje o Pacheco não conseguiu escapar de ter uma sessão do Congresso. Não mudou nada. O que acontece, Alexandre? Até para avaliar o ex-prefeito Mourão, né? E sempre. Eu sempre elogiei um dos melhores prefeitos. Não, ele se destaca, mas é aquilo que eu falo o seguinte, ó.
o que elevou o nome do prefeito Mourão? Foi uma mudança estética numa cidade. Vamos pensar, porque assim, ó, do mesmo jeito que tem a parte de elogiar, pô, a cidade era de um jeito, foi de outro. Mas tem a cobrança também, porque já está há 30 e poucos anos no poder, ninguém pode falar que não. Todas as sucessões que estão lá, as 3 sucessões, são pessoas dele, e há quem diga que ele tem gerência, sim, ainda na cidade. Então você tem, do mesmo jeito que você tem uma pessoa que realmente, esteticamente mudou a cidade, você também tem 30 e poucos anos de mesmos problemas. Então você vê que é uma faca que corta por 2 lados. Do mesmo jeito, fala assim, ó, legal, mudou. Inclusive, mudou em 2 mandatos. Eu peguei essa mudança. Inclusive, esses 2 mandatos eu elogio muito. Parecia que estava com mais disposição, mais vontade. Agora, você pega o viés, a forma como se conduz a cidade, controle de pessoas, tá? Tem perseguição dentro de cargos públicos, muitas pessoas vêm denunciar, e aí você fala, vamos pôr para frente isso aí fica com medo. Aí a gente não pode fazer nada. Mas tem isso, é uma cidade que incha a máquina pública e falta para a população. Isso é tudo viés ideológico. Né? E aí o que acontece? O que eu entendo? Agora, uma coisa que ele sempre foi político. Então o que ele fez? Posicionou politicamente, ele falou, olha, essa medida é antipopular se eu não colocar meu nome. Ele colocou como bom e velho politiqueiro que é, ele colocou o nome. Agora, todo mundo imagina o que deve ter acontecido. Porque o que mais esse governo fez nos desmontes anteriores para angariar aliados, oferecimento de cargo, oferecimento de emendas. Então nós imaginamos, aqui não posso confirmar nada, mas nós imaginamos que alguma proposta deve ter acontecido. Ou ele dormiu de um jeito, acordou do outro, brigou com a esposa, não sei o que aconteceu, e ficou com raiva de todo mundo e resolveu descontar. Né? Quem é que é contra uma investigação de crimes horrendos que foram feitos nesse dia 8 de janeiro? A gente mais uma vez vai tentar, né? O Mourão, a gente foi convidado várias vezes, né? Nós recebemos outros deputados de fora da cidade, mas o Mourão a gente não conseguiu receber ainda, nem que seja remotamente. Até o Paulo Alexandre, o atual deputado federal de Defesa, nós conseguimos receber no programa, você sabe que Sim. Há uma dificuldade Sim. de aproximação. Sim. Nós não fazemos exatamente parte do grupo político dele, então você tem essa dificuldade. Mas esteve no programa online, mas o Mourão nem online. Nem online. Mas nós vamos tentar, inclusive, hoje vamos convidar o Manha também. Sim. Que é do MDB. Sim, inclusive, né? De repente leva o convite. A coisa, o que acontece, Alexandre? É isso que o pessoal tem que entender. Só de entender o raciocínio. Enquanto não se pronuncia, dá direito da gente pensar qualquer coisa. Isso. A grande ideia, o 8 de janeiro, ele tem que ser investigado, sim. Lógico. Eu acho que quem cometeu excessos tem que ser punido. Tem que ser punido, sim. Ninguém é contra a punição, não. Você fez algo errado, pague o preço. Sim. Pague o preço. Eu acho justo que a oposição tenha essa preocupação. Sim. Então, óbvio, as CPIs são usadas como palanque e tudo, mas todo esse segredo em torno de imagens, tinha informação, não tinha, alguns órgãos de imprensa e alguns deputados federais, como o Catarina e tudo, também a gente não tem a maior afeição no questionamento, né, porque o fundo parece que ataca, mas parece que agora ficou de um lado agora e parou, esqueceu o Bolsonaro, né, percebeu que o governo é outro, e aí tem, acho que faltado mais. Mas ele tem o MBL e o Catarina tem um problema de que quem tiver lá eles vão bater, mas sem, eu acho que sem critério. Isso. É a crítica pela crítica. Então, eu acho que essa CPI, ela vem se somar e esclarecer algumas coisas, né? Que ficaram no ar. Ou eu estou errado no meu posicionamento? Não, perfeito. Desde que o mundo é mundo, quando você investiga um crime,
a sua intenção realmente é esclarecer o que aconteceu. E quem é o grande interessado numa investigação de um crime? A vítima. A vítima? O governo foi a vítima? É isso? Inclusive fez um palanque eleitoral em cima disso. E aí, de repente, recua. Aí vamos voltar de novo na questão ideológica. Aquele que é movido ideologicamente, ele nunca vai estar preocupado com o fato, e sim com quem é. Não é o que diz, é quem diz. Então, só por conta disso, a gente já começa a ter uma desconfiança que o governo pode ter participação nisso. Inclusive, Alexandre, muitos deputados já estão falando que esta CPI pode ser aí o divisor de águas para até o impeachment do presidente Lula. Porque pode ser que ache ali crime de responsabilidade. Eu, particularmente, eu prefiro, como um conservador, como alguém com espectro ideológico de direita, gastar tempo e energia montando bases para 2024. Tá? Porque justamente a direita precisa amadurecer. Primeiro, parar de ser dependente do presidente Bolsonaro. Veja bem, não ser dependente do presidente Bolsonaro não quer dizer que você não apoie o presidente Bolsonaro. Não, mas você precisa construir algo. O presidente vai passar. Exatamente. Então a gente precisa despertou algo. Gastar energia em formar base. Espero que os deputados, ao invés de ficar fomentando coisas que, ao meu ver, não resultarão em nada, porque a gente já viu aí quantas manifestações foram feitas para voto impresso, não teve. Quantas manifestações foram feitas para diversas pautas, enchendo o Paulista, nada se moveu. Por quê? Porque quem está lá nas instituições não está muito preocupado com isso e parece que tem lado político. Então, o ideal é gastar energia, deputados federais, estaduais de direita, gastem energia montando as bases para 2024. Vocês acham que está longe? A esquerda já está trabalhando. Eu já tive convite de partidos de centro, partidos de esquerda. Olha aí. Então, eu acho que é melhor gastar energia com coisa que realmente vai dar um resultado. Santos mesmo, você sabe que a gente faz. Nós somos filiados no partido político. Sim. E a gente sempre está mexendo aqui, conversando ali. E, por incrível que pareça, vai ter uma modificação na legislação. Vai cair o número de candidatos, né? A corrida vai ser mais acirrada. Vai ser mais acirrada, serão mais votos, né? Sim. E eu percebi nessas articulações que a gente vem fazendo nos últimos 1 mês e meio, 2 meses, e já tem chapa pronta para o ano que vem. O pessoal está 1000 por hora. E a gente não vê essa movimentação, o Alexandre, a gente não vê essa movimentação por parte de novas lideranças. São as velhas lideranças que já estão a 1000 por hora. E os caras estão o quê? Fazendo meme. Essa vai ser sempre a crítica. E aí, quem não gosta, é o que eu falo, não tem problema você gostar ou não. A bigorna da realidade vai bater como bateu em 2020. Que todo mundo ficou, por que aconteceu nas eleições municipais? Foi um fiasco, não fizemos quase ninguém. Tá aí. Agora vai a opção desses nobres deputados abrirem os olhos ou reclamar depois. E aí chorar depois vai ser tarde. Santos mesmo, com todo esse viés mais conservador, que é uma cidade conservadora, sim. Né? Você pode falar com mais propriedade da Praia Grande. Né? Você É a mesma coisa. Você conhece. Aliás, a Baixada tem esse escopo, mas gosta de pôr socialista. Não, e o incrível é o seguinte, nós elegemos um vereador conservador. Ah, sim, temos. Vamos lembrar, um que levantou a bandeira, né? Foi o Fábio Duarte, é isso? Para você ver, a gente só lembra do Fábio Duarte em 9 cidades. Com quantos vereadores, né? Mais do que? Uma média de uns 200 vereadores tem aí? Se você colocar aí uma média de 20, não, tem cidade que tem menos, né? Vai, 150 vereadores. A gente está lembrando de um nome aqui. Isso é ridículo. Né?
você não cria força. Né? Lógico. Você não tem a força. E você vê que a esquerda em Santos tem pelo menos uns 3 ou 4. É. Thelma, a Débora Camilo, agora não vou lembrar o nome. Alexandre. O Chico de Setaporte. Alexandre, e as instituições? Né? Porque aí você pega sindicato, né? Grêmios estudantis, conselho tutelar, liderança de bairro. É isso que faz a diferença. O Olavo de Carvalho falava assim, olha, tem muito mais poder um presidente do sindicato do que o presidente da República. Tem muito mais poder um presidente do Grêmio Estudantil do que o presidente da República. Justamente porque ele fala assim, ó, tem muito mais poder um professor. Por quê? Porque tem pessoas que, de alguma forma, obrigatoriamente ou espontaneamente, você está a todo momento ali, essas pessoas têm atenção com você. Imagina lá, o professor na sala de aula. Ficam mais tempo com os nossos filhos do que a gente fica com eles. Então, o que você colocar de ideia, de ideologia ali, aquilo ali vai ficar arraigado na consciência e aquilo vai ser reproduzido. Então tem um poder enorme. E a direita ignora isso. Né? Uma coisa que eu notei também, Marcelo, você corrija se eu estiver enganado, tá? Porque as nossas visões não são absolutas. Sim, sim. Elas são Visões, né? Sim. Uma das coisas que eu notei foi o seguinte: as pessoas que estavam na direção, na organização dos movimentos conservadores eram imbuídas de uma vaidade, uma coisa tão absurda que, cara, era difícil manter, né? Você, às vezes, até manter o diálogo. Sim. Eu estou enganado, a minha impressão... Você está correto. E aí, olha, eu gosto muito da filosofia, Alexandre, porque a filosofia faz você pensar fora da caixinha. Né? O que acontece? A vaidade humana. A pior vaidade é aquela onde aquela pessoa ela não tem nem as qualificações para tentar sustentar algum tipo de vaidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala assim que a direita precisa estudar, é justamente isso. Você precisa conhecer aquilo que você está dizendo defender. Você precisa entender que você não sabe nada. E quanto mais você admite que não sabe nada, mais você aprende. Como já dizia o velho filósofo, só sei que nada sei. Então, primeiro passo para você ter conhecimento é você admitir que você não conhece nada. Sim. Eu fiz isso, por exemplo, na questão da política. Eu sou formado em Direito, mas nunca me formei em Direito com a intenção de advogar. Posso advogar, inclusive, estou trabalhando num escritório aí de um amigo, né? Agora, meio do ano tem prova da OAB, que eu tenho que fazer. Então, estou ali no ramo. Mas o que eu fiz? Eu falo, poxa, se eu quero ser um político, eu vou tentar me aprimorar mais. Então, na minha atuação, eu acho importante eu fazer direito para que eu consiga debater melhor sobre leis. Então, na minha ignorância, eu procurei me aperfeiçoar. Começo também, em poucos meses, também uma pós aí, sei lá, gestão pública. Que é interessante, algumas né? coisas nesse sentido. Para quem tá no meio da política, exatamente. é interessante. Mas como que eu faço? Eu me coloco sempre numa condição de que eu não sei nada. Então, quanto mais você aprende, menos bobagem você fala. Sem dúvida. Então, infelizmente, como foi uma coisa que explodiu de uma hora para outra, esses movimentos, então as pessoas elas acabaram encabeçando certos grupos e, infelizmente, não tinham qualificação. Alguns se qualificaram de alguma forma. Até tem curso para formar militância. Tratar com o ser humano. Mas uma das coisas que eu achei engraçado, por exemplo, a gente focou em convidar, na época, né, da eleição para prefeito aqui em Santos, candidatos mais alinhados ao conservadorismo e tudo. E na hora do vamos ver, na reta final, inclusive até um deles, até no próprio dia da convenção, abriu mão. Por que não? Porque o nosso foco é eleger o fulano de tal e tudo. E pessoas que tinham chance realmente de serem bem votadas e tudo.
sabe? E isso nos decepcionou, porque a gente já teve dificuldade para trazer algumas pessoas, porque teve que passar pelo crivo de outras que sequer iam ser candidatas. É que eu não quero citar nomes aqui, você deve saber do que eu estou falando exatamente, né? E para não dar... Né? Sim, não, entendi. Tá. E depois, aos 45 do segundo tempo, no dia da convenção, Alexandre, vem cá, olha, tira meu nome, por favor, que a gente vai preferir. Outros já tinham vindo desistir, cara, não tem sentido isso. Não tem. Porque eu acho assim, se você está dentro de um projeto e você tem uma visão, você tem um alinhamento mais conservador, em tese, né? Quanto mais candidatos conservadores tiver, mais possibilidades deles serem eleitos. O que mais a direita precisa, os conservadores precisam, é que de espaço. Cara, jamais eu vou jogar no lixo um convite de qualquer local. Tem gente que deve falar assim, poxa, por que o Marcel não vai em certos locais? Porque eu não fui convidado, simplesmente. Eu não sou convidado. E onde eu estou, eu sempre sou convidado. E eu dou um jeito, Alexandre. Às vezes eu tenho alguma agenda assim, mas quando eu falar alguma participação numa mídia, um canal de comunicação, eu dou prioridade para isso. Então eu vou lá, faço uma porque se você conseguir convencer né, hoje, por exemplo, se um falar, não, o cara... Os caras dominam, né? Aí vamos falar questão ideológica de novo. Os caras dominam os meios de comunicação e eles fazem de tudo para abafar qualquer voz conservadora. Exemplo, o meu Facebook, quem me acompanha, vai perceber que o meu Facebook e o meu Instagram aí eu fui descobrir agora, porque acontecem as coisas e você não sabe. Tá com limitação de alcance. E aí eu fui ver lá há 3 meses, porque uma agência de checagem, isso já é um absurdo, Alexandre, isso é inconstitucional. Como é que eu posso montar um empreendimento que é o arauto da verdade para dizer se você está certo, se você está errado, se você está mentindo? Como pode isso? Uma instituição privada criada com viés ideológico, porque ela é ligada, por exemplo, ao grupo Folha, né? Algumas agências, que é um jornal que vira e mexe, faz a fake news, aí ele vem me monitorar. E aí a plataforma aceita isso numa boa. Vou ter que entrar com medidas judiciais para tentar reverter isso, mas o meu alcance está limitado. Enquanto isso, você vê livremente nas redes pornografia, apologia à sexualidade, mentiras e fake news por parte de outros partidos, nada acontece. Não, inclusive essa semana a gente teve um fato bem interessante, né? Que o ministro Barroso classificou como fake news algo que ele disse e que o vídeo está gravado, está disponível na internet. E como é fake news? Quer dizer, ele censurando ele mesmo, assim... Não, inclusive o Twitter fez até uma coisa engraçada, né? Quando ele negou que ele falou que tá vídeo gravado, o Twitter meteu um selo de notícia falsa, né? No próprio... na página. Que estado de loucura nós estamos vivendo. Isso aí, vou falar de parece redundância. Viés ideológico de como conduzir as coisas. Não, mas, né? A questão da comunicação. Mas como você vai dizer, cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Como que você vai dizer que não disse aquilo que você disse, que todo mundo viu que você disse, que o vídeo tá aí? E não tá editado. Exatamente. Porque tem o vídeo completinho da palestra, né? Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu não sei se você acompanhou já dentro desse assunto da fake news, que é uma coisa que a gente ia entrar também, né? Porque parece que a fake news, ela só vem dos conservadores, exatamente, né? O foco nos conservadores, a atenção que se dá aos conservadores, né? Você vê aí vários, né? Alguns exageram, outros não. Sabe? Como o Nicolas, que é o deputado mais votado do Brasil, lá de Minas Gerais, entre outros. Aí, o Gustavo Gayer também teve alguns problemas, sabe? Outros que não são deputados, como o Constantino e o Paulo Figueiredo também. Passa da bola, né? Sabe, mas aí você tem a legislação, sabe, a legislação penal que já... Pronto, vamos falar em cima disso. Você também, né,
um estudioso do direito, formado em direito. Já advoguei, inclusive. Né? Nós sabemos que a legislação vigente já ampara qualquer tipo de calúnia, difamação, já tem as penalidades para isso. Uma vez eu fui até numa palestra, né, de direito digital, né, porque aí estava começando, fui lá assistir a palestra. E aí estava lá a discussão em cima de não, porque como evitar e papapá. Eu levantei a mão e falei, olha, a meu ver, a legislação, com a evolução digital, não precisa criar uma lei especial digital. O que acontece? Já temos no Código Penal, né, as relações do Código Civil, já temos como tratar o que acontece. O que nós vamos fazer é só a questão da dosimetria da pena, porque, vamos lá, uma coisa é eu numa sala difamar o Alexandre, outra coisa é eu difamar o Alexandre na rede social. Sim. Então, eu acho que a única discussão, Alexandre, era o impacto, a proporção. Se de repente eu difamar você numa sala, danos morais R$5.000, na rede social isso aí vai ser mais agravado. Sim, mas veja bem, a gente uma discussão... nós que somos pré-digitais, né? Esse mundo digital é um mundo relativamente novo. Sim. Né? Nós vimos grandes redes de televisão destruírem pessoas. Exato. Tinha um monopólio da informação. Exatamente, eles detinham o monopólio. A gente lembra muito bem da escola base, aqui de São Paulo, acho que era Santo André, não lembro. O que fizeram com aquela família, que era dona da escola, a partir destruíram a reputação. A reputação, destruíram a vida financeira daquela família, que era dona daquela escola, tudo com base numa mentira que uma criança contou, que anos depois, na sequência se descobriu que era mentira, mas até aí a vida daquela família tinha sido destruída. Vamos pegar o caso aqui em Guarujá, aquela mulher que foi agredida aí até a morte. Exatamente. Porque atribuíram a ela. Aí já foi a internet. Exatamente. Entendeu? Aí já foi a internet. Sim, mas a gente falando de meios de proporção de... Sim, essa foi um linchamento físico real e outro foi um linchamento na moral, né? De reputação. Isso. De reputação. Então você vê, a mídia tradicional, ela fez isso a vida inteira. A vida inteira. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com Lógico. isso. Tem, porque você vê aí o Janones, né? Nossa, o cara é uma fake news ambulante. E muito louco. O cara xinga, o cara fala um monte de absurdo. Urgente! Bolsonaro está prestes a ser preso. Sabe? E xinga mesmo. Acusa as pessoas de crimes que elas não cometeram. Não, até numa dessas oitivas aí do ministro, né? Do ministro que a gente vai falar dele já. Sim. Ficou chamando lá o outro deputado de chupetinha, Exato. mas não, a gente sabe do que ele está falando, né, do que se trata, onde ele quer chegar com esse chupetinha. Crime também. Entendeu? Onde ele quer chegar com esse chupetinho, com esse termo, né? Que ali sim ele está colocando uma forma pejorativa crime, e para tentar ofender mesmo. É o crime lá, não está tipificado, mas é o crime que eles acusam os outros toda hora. Exatamente. Então, assim, a falta de equilíbrio e bom senso geral realmente incomoda, mas o que mais nos incomoda é a atenção só para um lado. Né? E é onde eu quero chegar. Na portaria do ministro Flávio Dino, eu não sei se acompanhou, essa portaria agora das fake news, da regulação sabe, que é um total absurdo. Pois é, Alexandre, a gente vai voltar naquilo, né? Eu vou falar, de novo, é o controle. Né? Uma das coisas aí que o socialismo, o comunismo, ele precisa ter sobre a sociedade é o controle. Então, agora é o controle de opinião, mas só do lado que interessa para eles. É o que praticamente acontece na China, né, que não tem uma internet, tem uma intranet. Tudo é filtrado, tudo é controlado. Então, precisam controlar para manter o poder. Então, aproveitam essas deixas por meio de portaria, que é outra coisa, né? Uma coisa tão grave, né? Que afeta tanto a sociedade, que é a questão da liberdade, que é muito mais uma pauta constitucional, a discussão constitucional, não pode ser feita por meio de portaria.
Isso aí tem que ter votação no Congresso. Para mexer em questões de liberdade, cláusula pétrea. Sim, que é isso? Você está interferindo na cláusula pétrea. Relativizaram, né? Estão Exatamente. relativizando. É. Não, é que uma das coisas que nos causa espécie assim, é justamente a falta de preparo até do corpo técnico do Ministério da Justiça, que, veja, você conseguir controlar a internet da forma que eles estão querendo controlar, é impossível. É impossível. Né? Porque você tem. Eles querem a reiterada produção de fake news. Uma das intenções é caçar os IPs, né? Colocar aquele IP numa lista negra até você e te banir. Só que você tem VPN, você tem o Tor, você tem randomizadores de. Um vídeo, um chip novo, qualquer coisa, isso aí já está sendo propagado. Não, mas você tem randomizadores de IPs. Sim, sim. De IPs. Você não vai conseguir bloquear todos os IPs. O Paulo Figueiredo, você continua assistindo ele mesmo com todos os bloqueios, por causa do VPN e tudo mais. Exatamente. Então, assim, a falta de preparo, você não consegue calar a internet. Sabe? E depois você também tem a Deep Web. Sim, exatamente. Que é uma internet onde o negócio é mais. Mais, sabe? E ninguém chega lá. E não vai conseguir chegar. Mas e não vai conseguir chegar. Mas você vê assim, a petulância, só pelo fato da petulância, e você propõe um negócio desse, se é num país sério, é motivo de impeachment. Sim, e o fato também, que uma das coisas que me impressionou nessa loucura do Flávio Dino, né, foi o ministério direto com as redes, não passa nada, né? Você não tem um judiciário personal. O Marcel produziu uma fake news, o Alexandre produziu uma fake news. Devido ao processo legal. Não tem. Eles querem pular essa fase. Eles querem pular essa fase. E nós vimos isso de um cara que é juiz federal. Será que ele não sabe disso? Não, sabe, né? Mas é o que interessa. Então, fala. Aí a gente vai para a pergunta. Né? Uma pergunta. George Orwell era um visionário? Foi um visionário? Ele realmente prevê o futuro? Olha, o Ministério da Verdade, ele realmente está se materializando no Brasil? Exatamente. E o que ele fez? Né? Quando ele fez, por exemplo, a Revolução dos Bichos, né? E criou o filme em 1984, foi justamente ele ler os manuais comunistas, os pensadores socialistas. E ele fez só uma projeção daquilo que já era descrito, né? Por exemplo, no Manifesto Comunista, no próprio Capital, de como que as coisas iam sendo conduzidas. E o controle social é primordial para isso. Precisa ter o controle. Tem gente que acha, Alexandre, que a economia de países socialistas ou comunistas é ruim porque eles simplesmente colocam pessoas não técnicas. Não, pelo contrário. Precisa ser ruim. Porque eu preciso quebrar a classe média. Eu preciso nivelar a sociedade para que o Estado seja o único provedor. Se eu proporciono um país com economia forte, como você, por exemplo, seguir uma carreira bem-sucedida empresarial, você passa a não depender do Estado. Eu não posso permitir isso. Eu preciso quebrar a economia. Isso, na verdade, tem gente que fala, o cara é muito ruim. Eles não estão nem preocupados com isso. Em algum momento, eles podem conduzir legal para enganar o pessoal, para moldar, até porque precisa de uma produção de capital para elitizar alguns grupos e dar suporte ao governo. Mas, no final, a ideia é quebrar mesmo. Então, começa ali o controle social. As pessoas dependendo economicamente. E agora vem essa novidade, né, que não é novidade, isso aí já estava previsto. Né? Por exemplo, chame-os do que você acuse-os do que você faz. Isso é o quê? Mentira. Isso é manipulação de informação. Então, baseado nisso, ele trouxe essas duas obras maravilhosas, que para nós parece uma previsão do futuro, mas que se não mudasse a condução, se as pessoas não enxergassem o perigo que é o socialismo, que perigo que é o comunismo, nós íamos chegar a esse ponto. Então, são duas obras maravilhosas que as pessoas podem estar lendo. Tem filme, já que você... tem filme. 1984 tem filme e tem a Revolução dos Bichos em filme também.
Realmente é surreal, é bizarro achar que acreditar em algum momento da minha vida Controlar o que você fala na tua casa. Não, porque assim, e principalmente vindo da esquerda, que diz que tanto lutou pela liberdade de expressão e tudo, mas assim, a liberdade de expressão, hoje eles trabalham para justamente pautar, né? Diminuir, achatar o conceito. Isso, Exatamente. cara. Outra situação que eu também gostaria de comentar com você e ver a tua visão sobre o assunto. O vídeo que divulgaram, o vídeo íntimo, né? Particular, que divulgaram do Sérgio Moro fazendo um comentário dentro de uma festa, uma coisa de segundos, que culminou já ontem com uma sumária denúncia, com pedido de prisão. Cara, que país é esse? Então, Alexandre, infelizmente, eu vou voltar na questão humana da coisa. Infelizmente... Eu não estou defendendo o Sérgio Moro. Não, ninguém morre de amores por ele. Exatamente. Mas você é um cara que não é um mau caráter quando faz uma análise. Por exemplo, o que é um mau caratismo? É você saber da verdade e, por ganho pessoal, interesse, você insistir numa mentira mesmo sabendo daquilo. Isso é mau caratismo. Não. Então, aqui o canal é independente, a gente não trabalha na Globo. Exatamente, você não é um mau caráter. Eu não sou... muitas pessoas, inclusive a maior parte do Brasil, não são mau caráter, mas infelizmente a maior parte das pessoas que comandam as instituições no Brasil, judiciário, poderes legislativos e executivos, são pessoas mau caráter, tá? Minimamente mau caráter. O outro ponto é se a pessoa foi ignorante e não conseguir enxergar a realidade. Mas eu digo que a maioria é mau caráter. Então, o mau caráter, ele não está nem aí para o fato. Porque ele mesmo, ele pode entrar nessa condição. Vamos lembrar lá na Revolução Francesa, os jacobinos, que pregavam a guilhotina para todo mundo, indiscriminadamente. O que aconteceu com eles, Alexandre? Foram guilhotinados. Sim. Porque a mesma regra foi usada com eles. Então, o mau caráter ele vai ver no mundo o relativismo. É o Sérgio Moro? Tem que prender. Por quê? Porque ele contou uma piada, ele fez uma brincadeira com um momento íntimo dele. E aí filmaram. Agora tu rouba o Brasil, tu vira presidente. Você tem escritório de advocacia, tem um monte de rolo com um monte de gente, tem vídeo flagrado de negociado, você vira ministro do STF sem problema nenhum. Então, esse é o relativismo. O que está servindo para um, não serve para outro. Justamente por quê? Por narrativas de pessoas mau caráter. Uma coisa, morre uma policial feminina negra. Ninguém fala nada. Aí morre um ativista negro, que também a gente é contra qualquer abuso de qualquer pessoa. Veja bem, quem não é mau caráter não defende bandido de ideologia nenhuma. Veja bem, a indignação não pode ser seletiva. Exatamente, mas para esse pessoal que é mau caráter Então, mais um absurdo. A gente está vendo nitidamente uma sequência de ações que realmente visam a vingança do que realmente a lei. Inclusive, 100 dias, você acabou de falar, mais de 100 dias, não tem projeto para o Brasil e só tem fofocas, narrativas e mentiras. Esse é o governo Lula. Não, o que ele foi eficiente, na verdade, foi nesses 100 dias, que foi assim que a gente começou, né? E a gente está quase terminando. O que ele foi eficiente, eu não sei se era intenção ou não, né? Mas ele foi muito eficiente em falar bobagem e fazer quem tinha um pouquinho, né? Porque nem todo mundo que aplica na bolsa de valores, né, que no mercado financeiro realmente tem dinheiro. Tem gente que é pequenininho de verdade. Tem pessoas assalariadas, vendo que é um bom mercado, mas o que ele foi eficiente foi empobrecer um pouco mais, inclusive essa gente. Exato. Porque o milionário,
vamos falar o Ele português segura claro. o dinheiro, tá ruim, mas Porque a gente não costuma usar esse tipo de termo aqui, mas o milionário está cagando e andando porque perdeu, porque ele aplica a longo Sim, prazo sim. e hoje caiu e lá na frente ele recupera. Sim. Mas eu tenho amigos que, por exemplo, sabe, aquela tirou da poupancinha, começou a aplicar ali, sabe, para tentar ter um rendimento um pouco maior e se ferrou, dançou. Eu não vou citar nomes aqui, mas pelo menos dois que tinham essa, sabe, que veio lá do fundo de garantia, que ele guardou quando se aposentou, sabe, e usa esse dinheirinho aqui aplicando. Mas é gente que não é gente rica, não. Exato. É gente classe média baixa, sabe? E dançou com essa brincadeira do Lula. Sim. Então, De falar bobagem. Você vê, né? Mas é o governo dos pobres, né, dos oprimidos. Mas você vê que a prática é justamente isso. Para surpresa de zero pessoas que entendem o viés ideológico. Você vê que está cogitando agora a volta do DPVAT. Sim. Né? Pagar o IPVA de moto, aumentar tributos, criar tributos. Esse é o Estado forte. E viés ideológico. Agora, Meirelles é meio fraco, dando uma tuitada. Não, meu, esses caras não eram ignorantes. A raivinha do outro governo fez com que muita gente tomasse decisão errada. Mas só que a capacidade de pagamento de impostos do povo brasileiro, ela já está chegando. Ela, se não chegou, tá no limite, porque a nossa carga tributária aqui é um negócio absurdo, né? Vários do mundo. Sabe? Você não pode comprar um automóvel que tem uma carga tributária em torno de 40 e poucos por cento, quase 50%. Então, entre outros, né, o combustível, entre outros bens, né, se você for fazer a conta, o negócio chega no limite de carga tributária absurdo. E a nossa capacidade não comporta isso. Não comporta, meu amigo. Economia dessa maneira. Sabe? Tá feio o negócio. A maior placa, a maior rede de lojas que a gente vê no momento no Brasil, aqui em Santos principalmente, né? Eu sei que na Praia Grande também não é muito diferente, ainda a Praia Grande, ainda com agravante, que é uma cidade mais turística do que outra coisa, vive de sazonalidades, né? Vive de finais de semana prolongados, vive de férias, né? A economia da Praia Grande não é uma economia tão pujante. Você não tem indústria, você não tem porto, você não conseguiu ter o aeroporto. Aqui, bom, em resumo, a cidade de Santos, né, é uma cidade estabelecida, né, já é mais estabelecida. Inclusive, ela tem o maior porto da América Latina. É uma cidade que ainda tem zonas de favela. Exatamente. Então, você vê que alguma coisa está errada nessa conta aí. Exatamente. Então, onde a gente quer chegar nisso tudo? A maior rede de lojas no momento é a tal de Aluga-se. Exatamente. É o negócio que mais cresceu no país. O negócio que mais cresceu no país é o Aluga-se. Porque você não tem hoje alguém que tem, às vezes, nem capital para arriscar, e quem tem medo de arriscar. Tem medo. Sabe? E muitos que arriscaram perderam tudo e bateram porta. Exatamente. Sabe? Onde a gente vai parar com isso? Exatamente, Alexandre. A gente vai falar de novo aqui. A realidade ela é implacável. Não adianta fazer R, não adianta defender na rede social, se enganar, que eu acho que é a coisa mais ridícula e idiota que um ser humano pode fazer é se enganar. Entendeu? E a realidade vai bater aí. Gente perdendo emprego, loja fechando, mercado totalmente sem confiança, perda de capital, fuga de capital, pessoas que têm muito dinheiro para investir, estão só segurando para ver o que acontece. É esse o cenário. Não tem nenhum país, olha, veja bem, não tem nenhum país socialista ou comunista no mundo que é uma grande potência. Isso não existe, né? O capitalismo tem defeitos, mas é o que funciona. Então, quando você quiser acabar com o capitalismo, você apresente alguma coisa que funcione. E não essa revolução aí translocada que, infelizmente, esses revolucionários tentam aplicar, seja na nossa cultura, no nosso costume ou na nossa economia. Bom, o que a gente tem, assim, da minha parte, a gente tem que rezar e trabalhar, né? Principalmente trabalhar,
é que essa base municipal dos movimentos conservadores, da ideia conservadora, se consolide de uma forma mais eficaz no ano que vem. É o que a gente. Eu acho que é um desafio. É um desafio. É um desafio para todos, né? Que tem a família, principalmente Sim. a família, não é preconceituoso Sim, de forma sim, alguma. sim. Eu acho que nós aceitamos, eu, pelo menos da minha parte, aceito. Sim, sem problema nenhum. Tenho amigos. Eu também, amigos, vários e vários. Excelente pessoas, entendeu? Só que eu nunca fiquei medindo a pessoa Pela cor, pela sexualidade. Cor, é isso. Isso é uma bobagem, Entendeu? é uma Cada um bobagem. faz o que quiser da vida e acabou. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar de forma realmente séria, sabe? Se despir das vaidades. Sim. Espero que as pessoas que estejam, né, eu vou repetir isso várias vezes, aí. as lideranças. Que se intitulam conservadores. Um pouco mais de pé no chão, Exato. sabe? O conservador não é o dono da verdade, não deve ser o dono da verdade, sabe? E vamos ver se a gente no ano que vem consegue, né? Alexandre, para falar bem dentro do. A pessoa fala assim, pô, você quer que todo mundo seja. Não, pelo contrário. Respeito quem é de esquerda. Inclusive tem uma diferença, eu já falei, de esquerdista e esquerdopata. Ah, sim. Uma diferença. O esquerdista tem cara honesto de esquerda. Sim, conheço. Qual é a diferença? Ele acha que o Estado tem que prover as coisas. É um pensamento político dele totalmente aceitável. Beleza. A gente, na discussão das ideias, a gente vai discutir bem, não vai ter problema nenhum. O esquerdopata, não. É o cara que tem lá um político, o cara é bandido e o cara é bom, mas chama o teu de bandido. O cara é fora da realidade. Esse cara, ele não precisa de debate, ele precisa de uma internação psiquiátrica, outra coisa. Então, mas assim, tem um cara de esquerda que defende o Estado, tem o centro ali que fica. Não quero que acabe esse pessoal. Não, agora, o que a discussão, Alexandre, é o seguinte: cadê as representações de direito? E aí eu falo para você a importância, não só na questão de costume, que a família tal, que a gente não quer que acabe com os outros, a gente quer só proteger o nosso, tá? Sim. Mas, por exemplo, aumento de impostos. Eu tenho certeza que a maioria não gosta. Só que para defender essa pauta tem que ser um cara de direito, um cara conservador, que ele não quer o crescimento do Estado. Enxugamento da máquina pública, né? Pô, você lá, batendo uma reta lá, ganhando um salário, o cara deitado num gabinete lá com ar-condicionado no último talo, lá ganhando 30 mil reais. Você quer isso? Nunca um cara, hoje no sistema, tem que ser um cara de direita para defender você e contra isso. Né? Vamos lá. Desestatização. Tirar do Estado que você está pagando certos serviços que a iniciativa privada poderia fazer. Melhoramento do transporte público. Isso você só vai conseguir se tiver um choque dentro das câmaras municipais. Alguém que defenda o livre mercado, a concorrência, melhores contratos e eficiência. Então, assim, a questão é lógica. Você não vai ter mudança no atual modelo, seja em Santos, Praia Grande, São Vicente, eu acho incrível. No dia que conservadores forem maioria na Câmara, ou tiver um prefeito conservador, cara, aquela cidade ela anda. Meu, o que fazem com São Vicente, gestão após gestão. São Vicente... Lamentável. O vicentino não merece isso. Até que ele entenda isso que a gente está falando e troque os políticos que estão lá há anos, os mesmos, e às vezes trocando. É aquilo que eu falo, não tem um conservador, fica lá, um socialista, sai, entra outro socialista e fica lá, a cidade largada. Então, para definir, Alexandre, é isso que a gente quer. A gente quer mostrar para a população, seja na Baixada Santista, eu quero ajudar a construir isso com lideranças, com candidaturas, mostrar que a gente chega esse negócio de votar no menos pior. A gente pode votar e escolher pessoas realmente que vão dar um choque de gestão nessas prefeituras aqui da Baixada. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. As duas últimas para a gente acabar, uma bem rápida. Essa quantidade absurda de oficiais que pediram
a reforma, né? A baixa, né? Vamos falar baixa, porque na verdade um militar se reforma, né? É. Mas as pessoas falam baixa, então essa quantidade elevadíssima de oficiais do Exército, Aeronáutica que pediram baixa agora, que pediram a sua reforma e foram para casa. O motivo real é a falta da carreira, como se alegou, né? A falta de. Né? Ou eles não estão querendo bater continência pro Olha, Alexandre, bonitão? vamos lá. Um militar, aquele realmente que eu Que a gosto. quantidade foi surpreendente. Exatamente. Eu gosto de citar sempre. Muita gente não vai gostar e tal. Tudo bem. Era um cara um pouco explosivo, né? O general Milton Cruz. Você vai pegar as entrevistas. Ele não era, ele também estava longe de ser um lord inglês. É, exatamente. Você vai pegar algumas entrevistas dele, com todas as falhas, às vezes, né? Mas você vê a essência. Você vê como ele falava. Ele fala assim: eu tenho saudade do tempo que eu era um militar. E ele, as medidas, as ações que acusavam ele e tal, ele falava sempre em nome da defesa realmente do país. Então, eu tenho certeza que tem militares sim ainda com essa chama de defesa da pátria, de princípios e valores. Eu tenho militares na minha família, os mais antigos, eles têm isso. Você vê aí quantos militares reformados fizeram cartas de repúdio ao que estava acontecendo, as intromissões do STF. Então, você vê, tem essas pessoas. Então, eu acredito que tem uma parte aí, desse montante aí, que pode ter tomado esse tipo de decisão. Agora, também tem que avaliar que tem outros aí que não querem se envolver. O lavar as mãos. Que realmente esses aí não sabem nada do que é você ter a missão em defender a sua pátria. Né? Porque, olha, é uma coisa séria, Alexandre. Você deixar o teu conforto, deixar a tua família e entregar a sua vida para defender a pátria. Ah, Alexandre, isso nos dias de hoje acho que tá muito escasso. Tá complicado, né? Tá complicado. Bom, quero te agradecer. Eu vou te fazer uma pergunta final para você que vai encerrar. Esse foi o Marcel Farias, é um amigo de longa data, é uma pessoa, um militante preocupado realmente com a região da Baixada Santista, principalmente com a cidade onde ele reside e tem o comércio dele, que é Praia Grande, sabe? Gostaria de deixar mais uma vez consignada a minha decepção com o ex-prefeito e atual deputado federal Alberto Mourão. Sempre o elogiei aqui no programa por questão das administrações das diversas administrações que ele teve à frente lá na Praia Grande, mas realmente ele me surpreendeu de forma negativa. E eu vou deixar a final com você. Você tem algum recado para o Mourão? Eu vou falar para o ex-prefeito Mourão, né, eterno líder lá na cidade. Aqui, assim, eu respeito a história, isso não tem como negar. Como eu falei, fez 2 excelentes mandatos, que foi onde mudou realmente a cidade, deu um outro upgrade. Mas já há algum tempo, parece que o brilho realmente em deixar um legado, parece que deu lugar a apenas a concentração de poder. Nós temos lá na cidade alguns problemas crônicos. Né? São 30 anos de quê? Falta de geração de emprego, não temos políticas atrativas para empresas, criação de emprego, a questão da saúde, que é crônico, a gente sofre muito com aquilo ali, né? A questão da segurança, então tem alguns problemas crônicos. Mas vamos falar do fato. Eu acho que o hoje deputado federal Alberto Mourão precisa começar a prestar atenção no seu entorno. Quem o aconselha, quem ele coloca dentro do barco. Por exemplo, esse tempo atrás eu quis trazer uma verba para a cidade, uma verba boa para a cultura, não me deram nenhum o retorno. Será que o deputado sabe disso? Quem está na confiança dele está queimando ele. Não levei isso nem a pouco, estou falando agora. Então, eu acho que para que não estrague
a imagem que bem ou mal acabou construindo, né? Ele começa a entender que ele já está no final da carreira política dele. Bom, vamos aqui, ele que vai há 100 anos? Não vai. E ele precisa tomar cuidado com certo tipo de decisão. O capital político que se perdeu com essa decisão, porque a cidade é uma cidade que realmente é conservadora, isso aí ficou muito mal. Então, para que ele tome cuidado, reveja os conceitos, para não ter começado bem e terminar mal, ou de repente até no ostracismo. É isso aí, pessoal. Tchau, até quinta-feira.